Quando alguém te conta uma história, o que você faz? Você conta uma outra história pior do que a pessoa te contou? Ou você tenta amenizar ou dar um conselho? Então a gente vai falar nesse vídeo sobre o que é empatia e o que não é empatia. É comum a gente ouvir a definição de que empatia é se colocar no lugar do outro. Na verdade, empatia é dar espaço para o outro. Porque quando a gente pensa assim, vou me colocar no lugar da pessoa, às vezes o que a gente faz é dar um conselho de como eu resolveria aquela situação. Ou então contar uma minha história que dê algum tipo de conforto para aquela outra pessoa que acabou de contar algo para mim. Ou então eu julgo se aquilo é bom, é ruim, é sofrido ou não é. Notem que todas essas vertentes, elas estão muito focadas ainda no indivíduo que está ali escutando aquela história e não em quem está contando a história. Por isso a empatia é dar espaço, é deixar a pessoa falar, perguntar muitas vezes por que isso é importante para você, quer contar um pouco mais, como é que você se sentiu quando isso aconteceu? Então é muito mais do que você já tentar aconselhar, julgar e dar alguma ação, é realmente escutar, dar esse espaço. Mas existem alguns bloqueios para empatia. Por exemplo, quando você está na estrada e vem um carro a uma velocidade muito mais alta do que o permitido, te dando sinal de luz. E aí você dá espaço para ele passar. Dali um tempo, você vê que ele foi parado pelo guarda. E aí muita gente pensa, bem feito, né? Bem feito que ele foi parado pelo guarda porque estava infringindo uma regra de trânsito. Então, um bloqueio para empatia é quando a gente se sente injustiçado. Poxa vida, né? Ele estava lá correndo, então quando a gente tem esse senso de justiça, a gente acaba não tendo tanta empatia pela outra pessoa. Esse é o exemplo de trânsito, mas que acontece diariamente, quando a gente se sente injustiçado porque alguém recebeu um elogio e a gente fez um trabalho tão árduo quanto e não teve um elogio, por exemplo. Então é um cuidado, né? Esse senso de justiça, o senso de pertencimento, quando eu não me sinto parte de uma equipe, de um grupo, de uma empresa ou de um grupo de colegas por ter valores diferentes, crenças ou hábitos diferentes, isso também acaba bloqueando mais a empatia. Os julgamentos são um grande bloqueio para a empatia. A gente é muito ensinado a dizer isso é bom ou ruim, eu gosto, não gosto, tem a ver comigo ou não tem a ver comigo. E na verdade esse é um baita bloqueio para a empatia também. Além de não escutar ativamente, de não deixar a pessoa falar, existe uma cultura aí da gente falar o tempo todo e até muito apreciado. A pessoa é extrovertida, ela fala bastante, mas a gente percebe que as pessoas que são mais ditas como introvertidas têm uma grande capacidade de ser empáticas, porque elas dão esse espaço, dão esse respiro para quem está contando uma história poder de fato falar da sua versão, contar como se sentiu e assim por diante. Então, lembre que, mesmo que haja esses bloqueios para empatia, a gente tem um desafio diário de colocar a empatia em prática, que é esse dar espaço, é deixar o outro falar, é escutar ativamente. E muito importante também, né, é deixar esse espaço para uma certa vulnerabilidade. Tem se falado muito sobre esse tema, a Brené Brown é a grande pesquisadora dessa área, e ela vem falando que como é que a gente consegue criatividade, inovação em qualquer campo, seja profissional ou pessoal, se a gente não dá espaço para essa vulnerabilidade. Eu dizer que me senti constrangido, chateado, feliz, contente, inspirado diante de alguma situação. E isso é praticar a empatia de fato. Até por isso a empatia está muito ligada à comunicação não violenta, que é o método que nós aqui na VRS Academy procuramos praticar bastante e falar bastante também em diferentes esferas de atuação. Então, quando alguém te contar uma história, não tenta achar uma versão pior ou melhor, meio competir pelo sofrimento ou falar de algo muito melhor para aquela pessoa. Deixa ela desenvolver, deixa ela compartilhar, cria essa conexão de fato com ela. Tem uma frase muito interessante que a Carol Nalon fala, e ela trabalha com CNV há muito tempo e também com empatia, que é o seguinte: se a pessoa tem algo para te dizer e você acha que ela não é tão importante assim, essa informação, você pode dizer empaticamente, olha, para mim talvez isso não seja tão importante, mas se para você é importante, então para mim também importa. É uma forma de praticar empatia com frases muito sutis, mas vão criar conexão, vão estabelecer diálogo genuíno e não simplesmente os monólogos que acontecem por aí. Então pratique empatia e venha entender um pouco mais com a gente aqui na VRS Academy.